Bom, pessoal, mais uma vez, bom Oxe, dia. Oitavo o quê? Sétimo A, sétimo C, CMAS, Aiquara, 2021. A gente está já encaminhando aí final do ano, viu? Terceira eba. unidade, né? Nós tivemos um teste valendo 4 pontos, os exercícios vão valer 2, com qualitativa, e a prova valendo 4 pontos também. Então, fiquem atentos aí aos assuntos. Nós aqui ficamos um tempinho sem se ver, porque teve a semana. A semana não, né? Teve praticamente a quinzena de teste, né? E a gente tem um tempão sem se ver. Bom, nosso primeiro assunto de hoje é na parte de redação, certo? Quem quiser acompanhar o livro aí, é nas páginas 262 em diante. Nós temos hoje dois assuntos que é. Pessoal, e para quem não tem livro, faz o quê? Acompanha na tela, que é o mesmo assunto. Senta e chora. Hum. Ah, que lascar. Tô brincando. Então, nós temos dois assuntos hoje, que é artigo de opinião e predicação. Assuntos importantes. Quer dizer, todo assunto, na verdade, é importante. A gente fala que alguns são mais importantes porque acabam desenvolvendo consequências diretas no ano seguinte. Né? Então, assim, para o sétimo ano, concluir com artigo de opinião e concluir com predicação, tem esses assuntos assim como conteúdo da terceira unidade, é importante também para o oitavo ano. Então, assim, já fica bem antenado, conectado. E anotem. Essa questão de anotar, a gente fala assim, pode anotar? É uma pergunta que você já deve, na verdade, fazer, digamos assim, automaticamente, porque anotar faz parte dos seus estudos. Quando você anota, quando você copia, você não copia para mim, para Roberlan ou para qualquer professor, você copia para você mesmo. É um momento que você está estudando. Agora, não é copiar sem pensar o que está copiando, é anotar uma palavra ou outra, ver como está escrita a palavra, que ideia aquela palavra desperta, se já viu aquele assunto ou não. Assim, é copiar de maneira pensante, não de maneira apenas automática, porque senão você vai estar copiando e, entre aspas, né, perdendo tempo. Então, é fazer com consciência. E a palavra artigo de opinião, ela começa com um termo que acho que todo mundo conhece. Antes de artigo, a palavra opinião. Opinião é algo que flui praticamente e naturalmente da nossa sociedade no dia a dia. Todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Às vezes você não tem consciência que é uma opinião, porque por isso que a escola existe, é para nos dar consciência de alguns conhecimentos. Mas todo mundo sabe se posicionar, acha que isso é bom, que é ruim, que é legal, que aquele filme, ou que filme bom foi aqui, rapaz, tu viu aquele filme ontem, rapaz, gostei. E aquela série, e aquela música, e assim, os eventos, as ocorrências, os acontecimentos, a pandemia, a inflação, que mais, gosto musical, tudo, ele vai passar pela questão da opinião. É o filtro da opinião. Ô, Rafael, desliga aí o microfone. Tem um. Eu nem sei qual é que eu não tô. Tem gente, e eu falo, tem gente, pode ser que qualquer um de nós, até nós professores, a gente às vezes tem opinião sem fundamento. Fala só por falar uma coisa assim e não sabe justificar porque tem aquela opinião. A gente chama aí de um reprodutor de opiniões. Você ouve uma informação, não filtra, não pesquisa, não sabe se o dado é verdadeiro e sai reproduzindo. Quando você vê, vai criando tumultos desnecessários. E normalmente tumulto é desnecessário, né? Porque você deve, na verdade, privilegiar um mundo mais tranquilo. De preferência que da sua parte não venham inquietações que não tenham um propósito de construir uma coisa boa, uma coisa melhor. Então, quando se fala artigo de opinião, palavra-chave aqui, né? São apenas 3 palavras, mas eu quero apontar a palavra-chave, a palavra opinião, que é algo que eu creio que todo mundo tem, né? Gosto musical. Bom, tem gente que gosta do pagode, tem gente que gosta do sertanejo, tem gente que prefere uma música religiosa, tem gente que prefere rock, arrocha, forró, e por aí vai, tá vendo? Então, assim, a gente ter opinião é algo super saudável. E hoje em dia, essa questão de ter opinião é algo, digamos que, normalmente polêmico, porque as opiniões, elas passam por alguns filtros sociais muito complexos. Por exemplo, vocês viram recentemente que
acho que não sei se é Super-Homem é da Marvel Sei ou lá. é Não. É. escrito. Não, Super-Homem, Super-Homem, Eu acho que Super-Homem não é é da, não, gente. É da Super-Homem é da Marvel. DC. Super-Homem é da DC. Da, Foi da o que quê? eu falei. Ele tomou uma vez aí, então. Da DC, cacete. Eu acho que eu... Vou falar igual o professor. Ó o dicionário que tu tá lendo, viu? Meu Deus do céu, gente. Super-Homem é da Marvel. Então, Oxe, olha só. Super-Homem? O que eu Super-Homem? falei, eu não sou burro. Super-Homem da Disney, gente. Não, Oxe, Disney aí é outra questão. Eu falo eu não entendi, cultura do. nunca nem vi que já foi isso, tô lembrado, Au! não. Por isso que é importante a gente estudar, né? Eu pesquisei aqui Superman é agora, da DC, né, Super-Homem não, da professor? Marvel. Super-Homem da Marvel. Então, olha só. Recentemente, a gente viu aí Super-Homem. que houve uma edição, uma nova edição do Super-Homem, que ele teve filho, o filho dele é um adolescente. E dentro da propaganda, dentro do processo aí que foi colocado como um filho do Super-Homem, ele é bissexual. E isso aí gerou várias opiniões, vários pontos de vista, né? Várias questões polêmicas. E eu vi esses dias que um vereador de Vitória da Conquista, ele faria. Não, ele usaria a palavra numa sessão da Câmara para se posicionar em relação a esse fato. E segundo o que eu vi na imprensa, pode ser que vocês tenham visto algo depois e me atualizem, O professor Superman é da DC Comics. aqui está escrito que ele é da Marvel, onde eu pesquisei diz Ah, que é onde é que tu viu? num Ô, site meu filho, então é da Marvel. Porque, chamado sei lá, Disney Plus Brasil. Ah, tu acabei sabe. de Olha, procurar aqui no É Google. Super-Homem, rapaz, não é Superman, não. Da hora que tu tá falando Superman, aí é Super-Homem e Super-Homem, Superman são a rapaz. mesma pessoa. É a mesma pessoa mesmo. Primeira aparição, Acton Comics. Nome completo, claro E que Joseph. continuando a aula, Editoria esse é negócio DC Comics. Ô, gente, esquece esse negócio que continuando a aula. Não vai Superman não mudar. vai dar continuidade à aula, não. Não vai mudar. Eu pesquisei ali, vi Já que é Marvel, copiei mas o aí. que é artigo, esse aí tudo já. Precisa Exatamente. copiar isso aqui de baixo? Argume. É porque tá esse, como é que diz? Esse anúncio aí não dá pra copiar o resto. Assim, ó, foca na nossa conversa, aí eu vou pontuando no texto que pode ser. Porque aí está ali só para você ter uma referência. A nossa conversa ela vai fluir o próprio conteúdo. Tá. Então, voltando à fala aqui, do vereador lá em Vitória da Conquista, não sei o nome do vereador, ele faria uma palavra, ele tomaria uma palavra, né? Faria um discurso, se posicionando em relação ao que eu acabei de falar, que né, o Superman, o filho do Superman, seria bissexual. Pelo que eu vi, isso é o que eu vi no noticiário, ele ia se posicionar contra, ele ia dizer que não é algo, não é bom, na opinião dele. E pelo que eu vi também na imprensa, o partido político dele vetou, né, assim, proibiu que ele fizesse isso, e a Câmara também tirou dele essa oportunidade de se posicionar. Bom, eu não estou aqui, né, tomando posição, mas eu estou só trazendo um assunto porque é polêmico e a opinião trabalha com polêmica normalmente. Então, aí você pensa o seguinte, pô, é um fato histórico, que tudo que acontece é história, não está fora da história. É um fato que muda aí o percurso das histórias em quadrinhos, inclui dentro do rol de personagens, né, de heróis, alguém de um bissexual, e isso obviamente gera pontos de vista. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. E o que a gente tenta trabalhar em escola é aquele ambiente de respeito. Você é protestante. Você tem um segmento religioso protestante. O seu colega, do seu lado ali na sala ou aqui no ambiente virtual, não importa, o lado aqui não quer dizer físico, é lado de proximidade, ele é espírita. O outro colega é católico. O outro colega não pertence, não professa religião nenhuma. A nossa função de pessoas inteligentes, de pessoas que querem um mundo menos ruim, porque a gente não vai tornar um mundo perfeito, mas é menos ruim no que você puder. A palavrinha-chave que eu gosto de falar é respeito. É como eu comento até em relação a mim mesmo, com os meus alunos, Verdade. todos os anos eu falo, ninguém
ninguém é obrigado a gostar de Roberlan. Ninguém, ninguém. Não tem obrigação. Essa obrigação de gostar de alguém, na minha cabeça, não existe. Pode ser que exista e eu esteja errado, e eu, com o tempo, vou mudar de opinião, porque a vida faz com que a gente mude algumas coisas. Mas, assim, o que eu penso é, ninguém tem que gostar de Roberlan. Ninguém. Nem Rodrigo, nem Lara, nem Luana, nem o sétimo A, nem o sétimo C, nem o oitavo B, nem ninguém. Agora, aquela palavrinha respeito é algo que tem que ser automático. Vamos assim, vamos colocar entre aspas, né? Que a nossa vida não é tão automática, mas tem que ser automático. Eu tenho que olhar para Rodrigues assim, pô, eu tenho que respeitá-lo. Ah, mas ele é de uma religião que não é igual à sua. Aí já é a questão dele. É a vida dele, é a família dele, é o que ele estudou para entender que é o melhor caminho para ele. O outro colega gosta do Vasco, o outro é palmeirense, o outro é corintiano. Eu acho saudável, quando é saudável, aquela resenha entre amigos. Não, e aí o teu time perdeu, o meu ganhou, o teu empatou, e na tabela tá ruim. Aquela resenha ali, porque tem que existir, né? Agora, quando você fecha a cara, deixa a amizade por causa de um time, sinceramente, eu acho muito vazio esse tipo de comportamento. Infantilidade. Eu nem, Gente, tem eu nem povo gosto. que briga por causa de famoso, povo artista, o povo nem sabe que tu tá existindo. Não, Vamos e o pensar. incrível é que às vezes ele Quer nem ver sabe coisa? É que a aqueles pessoa existe. BTS. Aquelas desgramas, eu não gosto daquele povo. Ui, Ó, Daquele o BTS. dicionário que tu tá Não lendo, mexe com o meu Luma. namorado de xing-ling, xing-long. oxe, eu não gosto. Oxi, eu tenho que respeitar os outros, mas eu não gosto. Oxi. Eu também não gosto de BTS, Aí não. eu não sei quem falou que tem muitas falas ali e acaba passando, mas assim, É verdade. você gostar e não gostar, por exemplo, é o que eu penso, é minha opinião. Você tem direito a não gostar, porque Verdade. ninguém tá aqui para dizer assim, eu gosto de todo mundo. Eu seria mentiroso dizer isso. Agora, eu procuro, porque também a Eu gente não. seria mentiroso mesmo. Pronto. E a gente procura, pelo menos, tentar respeitar, porque assim, se eu disser também que eu respeito todo mundo toda hora, aí você vai dizer, Robert, não existe. Uma pessoa que respeita todo mundo toda hora, não tem como também. Agora, você vai. Porque o respeito, ele é um exercício. Assim como você, eu quero praticar ciclismo, não quero praticar futebol, não, eu quero praticar o canto para melhorar, eu quero tocar violão. É tudo prática, então assim, o respeito também é uma prática. Você pensa, poxa, se eu tivesse na pele de fulano, provavelmente eu não gostaria de ser desrespeitado. É o que você espera de qualquer ser humano, A você querer. mesma coisa, eu nunca vi esse fulano, nunca vi esse fulano que o povo tanto fala. Gente, vocês pegaram o boletim de vocês? Não. Sim. É Vai interessante pegar. essa fala sua, viu? Quem falou relação fulano, porque assim, são expressões que a gente usa, como se diz, eu falando gramaticalmente, né? Para impessoalizar o discurso, ou seja, é para você não dizer assim, João, Pedro, Maria, ou então isso remeter a alguém que você conheça na hora de falar fulano ou fulana. É uma forma de Ou impessoalizar. Maria ou José. É interessante Maria e José, porque assim, são nomes muito comuns no Brasil. Então, quando você diz assim, rapaz, não vi nem Maria nem José, você não está falando de Maria, José, Pereira, Ferreira, Oliveira, não. É um nome que também, por ser um nome muito comum em quantidade, para ser bem explícito para vocês, a gente usa também para generalizar. Mas, de qualquer maneira, cai naquilo que eu falei. Isso é impessoalizar o discurso. O que é impessoalizar? É você dizer de maneira impessoal, de maneira genérica. Mas vocês entendem o quê? Que eu estou falando aqui, eu estou fazendo essa introdução da aula, a aula hoje é um pouco discursiva também. Opinião para vocês é o quê? O que é uma opinião? Que aí eu vou depois tratar um pouquinho sobre o artigo de opinião com o material que está aí na tela, no slide, ou no slide não, no site. Tá Para bom, eu vou vocês, o que dizer. é uma opinião? Vou ouvir vocês agora. Agora é minha hora de ouvir. Ó, pra mim, opinião é com uma fala que você pede pra outra pessoa, no exemplo, né? É opinar naquilo que você tá pedindo. Tipo, vou comprar um carro. Eu preciso de alguém que me ajude a comprar esse carro. Tipo HB20. A pergunta pra pessoa, você acha que esse carro é bom? Aí a pessoa vai responder. Isso é tipo uma opinião da parte da pessoa, entendeu? Mas o que se trata opinião ao inteiro, assim,
Eu acho que é uma fala que provoca sei lá. Para minha opinião, é quando a pessoa te pede. Isso mesmo que Pedro falou. Te certo? pede, tipo. Como é que fala, velho? Faz uma pergunta. É como se fosse uma pergunta, mas que. Né? É o que vocês entenderam aí. É como se fosse assim, a sua posição naquilo ali. Você, Isso, por, seu por exemplo, posicionamento. para deixar uma coisa mais clara, é como se você tivesse que ser contra ou a favor das coisas. É, Não isso é isso? mesmo. Por exemplo, digamos aí, a gente fala a vacinação. Tem gente que ficou contra da forma que foi feita a vacinação, a velocidade da vacinação. Alguns A, ficaram contra. hã? Tipo assim, Alguns sim ficaram contra. Da voltando aqui mente maluca. o que significa opinião. Eu acho assim, que é uma maneira de pensar. Porque, tipo assim, a Hum, pessoa tá fazendo você virar um juiz para julgar essa tal, hum. sabe? Eu acho que é isso. Uma maneira Ó, de pensar. vamos ler aqui o que está no site. Diz assim: esse site eu gosto muito, toda a matéria, ele traz Eu conteúdos tenho bem, coisa bem. dele, professor. Eu tenho... O aplicativo dele é muito bom. Bom, eu gosto dele, ele traz conteúdos bem claros, assim, objetivos e ricos na parte de gramática, e outras matérias também, na verdade. Bom, artigo de opinião, o que é artigo de opinião? Depois vocês podem falar também, que não se pronunciaram ainda, mas diz assim, ó, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Ó. Quando você fala de dissertação argumentação, você está naquela parte textual de textos argumentativos. O que é dissertar? É o que eu penso, é o que eu acredito, é meu ponto de vista. O que é argumentar é trazer uma prova de que o que eu penso ele tem um valor social. Como assim valor social? Se você disser assim, como vocês disseram, Robert, eu preciso comprar um carro. Isso aí é uma inquietação, é uma vontade, é um desejo que seja. Robert, será que é importante ter um carro? Vou dizer assim, Rodrigo, você mora onde? Ah, moro em Aiquara. Mas você precisa sair de Aiquara para outra cidade? Não, não, eu só preciso ficar aqui mesmo e mesmo assim no centro, tal, né, próximo ao colégio, por exemplo. Então você não precisa de um carro. Para morar perto do colégio, não precisa ter um carro. Norma, eu moro, né, perto do colégio, CMAS, mas eu tenho uma casa mais afastada, em outra localidade próxima a Aiquara, ou então em outra cidade. Eu preciso viajar, sei lá, 2 vezes na semana. Exemplo. Não, com certeza um carro para você ele é muito útil, ainda é uma opinião. Aí você pergunta, que carro? Robert, pô, eu quero comprar um carro muito usado mesmo, porque eu sei que vai ser mais em conta. Aí eu falo assim, ó, um carro usado é legal, porque é mais em conta, mas muito usado, muito velho, ele pode trazer para você prejuízo. Por que prejuízo, Robert? Porque um carro muito usado, muito velho, normalmente ele vai dar defeito mais rápido, mais fácil e vai ser mais caro. Aí tu compra, exemplo, compra por 10 mil, mas vai gastar mil. Quando você vê no final do ano, você já está Já. com 30 mil investido no carro. Investido quer dizer gastos, né? Então, assim, o que é opinião é o seu posicionamento. Quando você fala de carro, não gera tanta polêmica. Mas quando você fala de comportamento, aí você envolve crença, valores, região, sotaque, o jeito de falar, o jeito de escrever, o jeito de vestir. Ah, mas eu acho que eu preciso ser aceita socialmente. Exemplo, se meu cabelo for todo liso, tem gente que pensa assim. Ah, não, se eu não alisar o cabelo, as pessoas vão achar que eu sou feia ou feio, né? Depende do gênero aí. Ah, eu acho que eu tenho que mudar meu cabelo. Então, assim, esse assunto ele é muito rico, porque, assim, além de você aprender que ele existe, você começa a pensar até que ponto a opinião das pessoas pode ou não influenciar a sua vida. É um assunto muito rico. Eu vou continuar lendo aqui um pouquinho para vocês, assim, ó. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, mais escrito do que falado, mas ele também pode ser falado, né? Onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. Tem que ter um tema delimitado. Eu não posso sair aqui agora. Por isso, a aula
Não é um artigo de opinião, porque aqui eu falo de vários assuntos. A gente né, fala de uma novela, de um filme. Claro que o foco é falar de gramática, mas a gente acaba desmembrando vários assuntos. Um artigo de opinião, você tem que escolher um tema, ou você vai fazer um tema que alguém escolheu para você ser avaliado. Nosso tema é preconceito linguístico. Ah, eu não sei o que é isso. Bom, você opinar sobre o que você não sabe, embora seja muito comum nas redes sociais, tem gente que faz textos enormes, mas vazios. Você pega, às vezes, um comentário lá no Facebook, no Instagram é muito pouco, mas no Facebook é muito o pessoal né, posta lá recados enormes e você fala assim, rapaz, essa pessoa não disse nada, mas ela quer se manifestar. Ou então, numa página do YouTube, tem lá aqueles comentários bons, ruins. Lá são comentários, porque o comentário é um tipo de opinião menor, né? Você enxuga as informações. E por isso recebe esse nome. Então, a argumentação é o principal recurso retórico. O que é retórico? É da palavra, da frase, utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir. Pô, gente, o que é informar? Acho que informar não precisa nem dar aula, mas assim, só para lembrar, o que é informar? Informar é quando você indica uma coisa a uma pessoa ou de certa forma. Houve o acidente com a cantora Marília Mendonça. Estou informando a vocês. Ah, eu não sabia, vixe. Pronto. Por isso que existe jornal. Informado. Hã? Por Por isso que isso que existe jornal. Verdade. Os jornais ganham dinheiro, os jornais ganham sua vida vendendo informações. Agora, bom, informação não precisa nem detalhar, porque a gente sabe o que é alguém informado, o que é informar. E como você falou, existe o veículo oficial de informação, que não é Robert Para Lang, você não é ver, Rodrigo, voltando, nem é o CMAS. É a imprensa, é o veículo oficial de informação, no sentido de, né, de você situar com shows, com eventos, política, economia, ele informa. Agora pergunta ali, o que é persuadir? Talvez vocês não conheçam o vocabulário ainda, porque não é tão comum, não. Mas a gente quer trazer para vocês essa palavra. Persuadir é o que para vocês? fala, Luma. Eu Informar todo não mundo sei nem sabe, se né? sabia. Eu não sei nem se existia essa palavra. Não, Desculpa, gente. eu imaginei porque não é uma palavra muito comum, realmente não. Você começa a ver do 7º ano em diante. Assim, do ponto de vista escolar, né? Então, não sei. Passa para outra pessoa. Repete de novo, professor, que eu não entendi muito bem, não. Eu perguntei assim, Persuadir. se vocês conhecem a palavra persuadir. Porque informar, todo mundo sabe. Informação, eu estou aqui, eu quero fazer uma Ó, viagem. eu não sei, mas posso dar minha opinião? Pô, claro, gente. Ao contrário de informar. Eu acho que persuadir Interessante. é você Ao aceitar uma contrário. Para coisa. mim, é ao contrário de, né, informar. Pode continuar, Eu Pedro. acho, eu acho que assim, persuadir é aceitar ou decidir algo, porque na Bíblia às vezes tem sempre essas palavras meias, como é que se diz, difícil. A gente vai lá e procura Ô, entender sobre professor, aquela palavra pra gente, né? Deixa o Pedro concluir, senão ele perde o Não, eu fio. já concluí já. Não, mas você estava Pode falar. detalhando que na Bíblia tem algumas expressões, aí esse pensamento você não concluiu, não, eu não ouvi. Sim, ó, tipo assim, a Bíblia, ela fala muito sobre palavras que hoje em dia, tipo, é quase difícil de se falar no cotidiano. A gente às vezes lê passagem bíblica que às vezes tem palavras que nós, seres humanos, no dia a dia não usamos. E a gente procura entender para a gente falar sobre aquilo, abranger de uma forma que as pessoas entendam, e a gente vai lá e pesquisa sobre aquilo. Acho que persuadir. Entendi, em vocabulário. Agora, a questão é assim, em que ponto essas palavras levam à persuasão? Que a Iluma ia falar também. Convencer? Olhou o dicionário, você lembra, você conhece a palavra? Sei lá. Porque persuadir justamente é isso, é Eu convencimento. tenho um dicionário. Peraí que eu vou aqui, peraí. É bom, porque o dicionário é um recurso bom de aula. Na verdade, Vou anotar, procurar. olhar dicionário durante a aula é algo super saudável.
Então, o que é Ninguém tem persuadir? consideração. Então, voltando àquela questão do carro, como a gente ilustrou aí, conversando com o Pedro e vocês também. Ou eu quero comprar um carro HB20. Rapaz, aí você vai ver o seguinte: ele é um carro útil para a sua realidade. Roberto, eu preciso de um carro que eu faça feira, por exemplo, feira de mercado, ou então eu tenho um sítio, eu tenho uma roça, uma fazenda. Será que o HB20 é o melhor carro para isso? O modelo que eu conheço, Não, a Hilux. aí uma Hilux, ou então um Fiat, Mas a Eu, Hilux tá com quebra esse fácil e é exagero. dinheiro ou jogado no então mato para ser Hilux. vários tipos de Oxi, carros assim, oxi, que oxi. seriam mais Posso ser da úteis, minha opinião, gente? É da seriam mais, D20, é bom no comprar uma caso D20, que o aí, motor dela é forte, as peças é barata, pneu Prefiro o barato. povo. né? Mas assim, Hoje vamos em dia pegar você está cortando o professor, gente. vamos pegar Puxa. o contexto aqui de você ter um sítio, uma fazenda, uma roça. O modelo de H20 que a gente conhece não é propício para esse tipo de ambiente, né? Tração nas rodas, é o próprio deslocamento de um animal, talvez, ou então uma feira. Então, assim, do que eu conheço do HB20, tá? Dos modelos que eu vejo, não são compatíveis. Um Fiat Strada, assim, uma Hilux, ou então. E outros formatos de Um carro que tenha. Jeep, Hã? um Jeep. Um Jeep, talvez, aí, se você quer um carro que te sirva para deslocar material, o Jeep parece que não é tão útil. Ele é útil para você fazer uma trilha, já é outro contexto. Assim, tudo aí vai ser argumentação. Vai ser Mais argumentação aventura. que pode o quê? Mas tem o Jeep, professor, de capota. Ah, já não É conheço. Nunca isso que eu vi. ia falar. Tipo estrada, tipo Fiat Estrada com Tipo uma aquela. estrada, é. Ah, Isso. aí como é conhecimento eu já não tive, então é por isso que eu falei. Porque a gente opina, aproveitando a minha fala aqui, a partir do que a gente conhece, né? Então, assim, se eu não conheço vários tipos de Jeep, então eu vou falar daquele que eu vejo. Então, eu conheço esse tipo aqui, o Você HB20 conhece o é esse. Gurgel? Gurgel, Já aquele ouvi, mas eu carro. lembrar agora como ele é, eu não lembro, não. Onde eu andei em pleno dia em São Paulo de Gurgel. Eu não lembro o Em modelo, então São Paulo, velho. No meu Aqui na futuro, Bahia tudo bem, né? Mas em São Paulo é. é. no meu futuro meu sonho é esse carro, o Jaguar. Nossa, que bom, sonho Porra, grande. Vai Maria, morar eu dentro quero da uma sua BMW casa. Huracan. velho. Aquele carro é bonito demais. Eu quero uma BMW Huracan GTR, E só pra pistar BMW. rali. Não, para Agora, começar assim, tem que ser do menor para o maior, né? Pra começar, na tem que verdade, ser assim, do cada, GTR cada um pra dar rali. cada um vai construindo sua própria história. O importante é você ter um sonho, ter um foco, ter um desejo e ver a realidade disso. Quando eu falo realidade, assim, primeiro, quanto custa? Custa X. Bom, o que é que eu tenho que GTR 500 fazer mil. honestamente para conseguir isso aqui? Qual o trabalho? Como trabalhar? Como investir? Poupar, investir? O sonho tá aí. Os tão postos para a gente ter. Agora a gente vai sonhando e construindo, né? Então, voltando aqui, ó. Geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Então, quando você fala assim, eu vou fazer um artigo de opinião, é um tema que está no dia a dia. Ah, Roberto, mas eu quero falar de um fato bíblico. Bom, obviamente você vai falar desse fato bíblico de acordo com o que você está acontecendo agora. Você vai opinar do fato bíblico da antiguidade, digamos, para um acontecimento de hoje. Aí você vai relacionar, mas a opinião, artigo de opinião é do presente, da atualidade. Voltando aqui para persuadir, o que é persuadir? Alguém falou aí, acho que foi Lumo, não sei. Persuadir é convencer. Então, quem faz muito isso, além de professor, são as lideranças religiosas, não fala aqui no geral, para não ficar dizendo que é esse ou aquele, liderança religiosa. Vendedores fazem isso. Olha, tem um lançamento de um boticário, um perfume chamado Liz. Ele tem uma fragrância boa, bastante fixação, ele tem um formato agradável. Eu tenho ele. Ele tem um formato bom de você se deslocar de um lugar para outro, se você levar na sua bolsa. Ele custa um preço bem acessível, você pode parcelar. Então, assim, o vendedor, ele vai usar o quê? Argumentos para te persuadir. E o que é persuadir? É você se movimentar a favor daquilo que você ouviu, no caso. Rapaz, o perfume Liz de O Boticário é excelente, você não vai se arrepender.
Bom, então eu vou querer comprar. Se você vai querer comprar e diz isso e vai fazer isso, você foi persuadido ou persuadida? Alguém perguntou alguma coisa aí? Igual a Apple. Véi, eu não consigo entender o quanto eles vendem na pré-venda. Porque, tipo assim, tem na loja tal, mas eles querem na pré-venda. A Apple consegue persuadir muitas, mas muitas pessoas do mundo inteiro para comprar os produtos dela. Eu fico. A arte da venda, assim como as lideranças religiosas, lideranças políticas, elas têm uma argumentação forte para muitas coisas. Aí, para a gente fechar aqui essa parte de texto hoje, a gente vai continuar essa aula no próximo encontro, mas só para a gente fechar aqui, a gente vai para o próximo assunto, que é predicação. As características do artigo de opinião. Então, vocês peguem essa tela aqui, anotem. Se tirar o print, agora tire, mais anote no seu caderno, não deixe só o print, porque print ele vai se perder com milhares de fotos que vocês têm. Ô, gente, alguém tira pra me fazer no favor e depois me manda, porque meu celular tá doente. Eu Pode tiro tirar aquilo, mano. esse print aqui, pode tirar e colocar até no grupo. No 7 mais 7 Tira todos os prints aí que for possível pra mim. Só esse aqui é suficiente. Só esse aqui, ó. Esse aqui só. Só esse foco aqui, ó. Pronto. E aí a gente vai. Deixa eu até Alguém me aumentar aqui a manda tela. isso, por favor. Aí, ó. Tira só esse aí e manda Ô, lá. professor, mas eu copiei o de lá de cima, o que é artigo de não sei o que lá. Não tem problema nenhum em copiar. Copiar é vantagem para você. Sempre. As características do artigo de opinião. Assim, como é que eu vou saber que eu estou lendo um artigo de opinião? Você vai ver pelas características. Primeiro ponto. Textos escritos em primeira pessoa. Como assim primeira pessoa? Eu ou nós? Poxa, Roberto, mas eu aprendi, eu ouvi falar que uma redação não pode ter primeira pessoa. Tem tipos de redação que não, outras que sim. Isso aí não é uma regra para toda redação. Artigo de opinião perdão, ele está aí colocando em terceira pessoa. Nesse caso é terceira pessoa. O que é terceira pessoa? O autor não se coloca no assunto. Aqui, ó. Deixa eu ler com atenção, eu li errado. Vou mentir para vocês. É em primeira pessoa e terceira. Então, o autor ele pode tanto usar a primeira quanto a terceira. Não é exclusividade de uma pessoa só. Como assim, Roberlan? O autor pode dizer assim, ó, eu, nós, a gente. Como pode dizer assim, ó, pensam, imaginam. Então, pode usar as duas pessoas no sentido de opinião. Segundo ponto, uso da argumentação e persuasão. Aí já fala um pouquinho sobre isso, né? O que é a argumentação? São informações, são dados estatísticos, Microfone Luma. são exemplos que tentam. Tem um microfone aberto aí, tá fazendo barulho aí. Acho que é de Luma, parece. Peraí. A menina comendo Então, aqui, ó. A argumentação é isso, você trazer informações que tenta convencer. Por exemplo, você tem muitas redes sociais aí, perdão, muitos bancos virtuais. Os bancos virtuais trabalham com um argumento muito forte, que é isenção de taxa. Bom, isenção de taxa é o quê? Você usa o serviço do banco, mas não paga, tipo, R$ 30 por mês, 20, 40, você está isento. Isso aí é um argumento forte, porque é um argumento que mexe com o bolso da gente. O que é persuasão, rapaz, realmente, os bancos virtuais, eles não cobram taxas, pelo menos é o que eu ouço, e então eu vou querer fazer um cadastro no banco virtual. Então você foi persuadido, você foi convencido. Rapaz, vai ter uma festa na cidade tal. Olha as bandas que vão tocar. Essa. Pelo preço X. Parcela no cartão. Ainda tem esses benefícios. Rapaz, eu vou para essa festa. Então você foi persuadido porque você ouviu os argumentos, que são aí as propagandas, se convenceu que é para você, que você consegue, que você quer, que você pode, que você vai gostar, e aí você vai. Geralmente são assinados pelo autor. Então, um artigo de opinião é eu, Rodrigo, eu, Roberlan, eu, Luma. Você vai usar a primeira pessoa, então você pode assinar. Produções veiculadas nos meios de comunicação. A gente já sabe, então, que ele vai estar na mídia, né? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Como assim simples? Sem muito rebuscamento da linguagem, você vai direto ao assunto. Deixa bem claro para o leitor que você acredita, que você não acredita, que você gosta, que você não gosta, que você, né? Então você vai se posicionar, primeira pessoa, terceira pessoa,
E uma linguagem subjetiva, você pode usar assim, o eu, né? Primeira pessoa. Abordam temas da atualidade. A gente já ficou bem claro isso aí. Possuem títulos polêmicos e provocativos, ou seja, porque o seu texto, o artigo de opinião, ele é feito para ser lido. E a primeira coisa que alguém lê, normalmente num texto, quando tem, e num artigo de opinião tem que ter, é um título. Então tem que ser polêmico, interessante, provocativo, para você exercitar justamente a atração do seu leitor. Contém verbos no presente e no imperativo. Como assim no presente? Faz, acontece, provoca, encanta, convence. O que é imperativo? Faça, aconteça, apareça. É como você vê, às vezes, nas propagandas, assim, ó, compre, calcule, pense. Claro que a propaganda é um outro gênero textual, mas que eu falei, só para você lembrar a ideia de verbo no imperativo. Essa parte de estrutura fica para a próxima aula. Ó. Você pode até anotar aí. Próxima aula de artigo de opinião, vamos trabalhar sobre estrutura e também ver exemplos. Agora a gente vai ver aqui, vou dar um tempinho na minha fala aqui para mudar de tela. A gente vai ver aqui um pouquinho da predicação. Deixa eu só abrir outra tela aqui, enquanto vocês podem ir anotando aí, verificando. O para casa eu vou passar no final da aula. Vou para casa, todo mundo em casa. Gente, alguém não fez o teste de língua portuguesa? Alguém aí não fez? Eu fiz, professor. Pronto. Porque hoje eu vou liberar mais uma vez. A última vez eu vou fazer essa liberação aí para quem não fez fazer, certo? Quem quiser Agora refazer. sim, professor. Eu acho que assim, prova é obrigação de fazer de todo mundo no dia, entendeu? Rodrigo, no caso aí, é uma opinião, né? Isso, uma opinião provocativa que provoca outros assuntos para a gente ser tratado. Isso. Tá tipo artigo de opinião, mas pode falar que eu vou ouvir. Eu deixava o povo que não. Desculpa, Pedro, deixa eu falar aqui, é rapidão. Eu deixava o povo que ficou sem fazer, porque desde o tempo, ó, que tá mandando assunto, tá mandando atividade, tá mandando, não quer fazer, então não faz. E pra gente tá sendo difícil, porque quando a gente faz, é porque a gente quer alguma coisa. Claro, pronto. Fala Tipo, também, Também tem Pedro, deixa aquela eu questão ouvir. eu, de a- quando eu, a a- pessoa Quero dar não minha opinião. pode. Entendeu? Tipo, a pessoa não tá podendo naquele dia. Justamente eu. Eu ia vir no domingo para poder na segunda já ter feito a prova da segunda unidade. Naquela vez da segunda unidade, só que eu tava em Salvador, né? Aí eu ia vir no domingo. Só que no ponto de ônibus, o ônibus passou direto, não deu tempo. Tipo, ele não parou no ponto de ônibus. Aí eu tive que ir na segunda. E na Ah, segunda que eu fui, era justamente o teste, a prova. Então eu não pude fazer, mas pelo menos eu tinha falado com Rosângela um dia olha, antes que eu não Ah, pois, podia Pamela, fazer no outro isso tá dia, e aí a certo. Rosângela deixou eu fazer na escola. Entendeu? Como Mas aí fui tem que eu dar que fui pra Vitória da justificativa. Conquista e falei com o Roberlan antes. Tem que dar olha, justificativa, eu vou porque, dizer tipo uma assim, se coisa. for por livre e espontânea vontade que a pessoa não quis fazer, aí também já é demais. Mas Quem dando é Olha, justificativa, responsável? ok. Quem é responsável que quer, né? Faz tudo. para terminar aqui a fala e o professor Roberlan continuar, eu vendo na fala de Lúcia, eu repensei aqui. Olha, a gente, às vezes a gente fala porque, tipo assim, é a nossa opinião, mas às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa tá acontecendo, como Pamela falou. Eu estava em Salvador e isso é uma justificativa. Isso não foi por querer dela, mas tem gente que tem a oportunidade de fazer e não faz, entendeu? Então, tipo assim, olhando do ponto de vista, o professor ele abriu uma exceção para aquelas pessoas que não pôde fazer. Agora, se ele desperdiçar essa oportunidade, vai ser eles que estão perdendo. O professor só está ganhando, o professor já é formado, já está ganhando sua vida, ele só está perdendo. Deixa eu. E quem pediu tua opinião? O professor, quando o senhor fazer isso, tem que pedir a justificativa. Porque tem pessoas que
tem pessoas que têm compromisso, mas tem outras que não têm. Ó, vamos aqui se posicionar também nessa ponta das opiniões sobre essas chamadas extras. Vamos fazer um percurso histórico rapidinho. A gente não está num momento igual a alguns anos. A gente não, é porque a gente acaba se acostumando até com a pandemia. O ser humano tem uma habilidade, a necessidade, a vontade, o interesse, a possibilidade de se adaptar. Isso é normal, isso é humano. Agora, a gente, enquanto pensantes, porque assim, tem gente que vive sem pensar, né? Vai só vivendo ali, comendo, dormindo, acordando, levantando, e vai, e chega aos 100 anos sem pensar muitas coisas. Assim, e na educação, a gente não pode se permitir fazer sem pensar. Óbvio que, como seres humanos limitados, a gente também acaba fazendo no automático. A pandemia não é uma situação típica, não é uma situação normal, não é uma situação muito menos desejada, pelo menos por nenhum de nós aqui que tem juízo, né? E assim, a gente tem que exercitar um pouquinho a questão da compreensão, às vezes espontaneamente. Se o outro vai usar dessa sua compreensão espontaneamente para poder, que cara besta, que pessoa. Problema, a expressão para mim é problema. Eu pensei o seguinte, algo lógico, nós estamos na terceira unidade. Eu falo vocês, a pessoa, né, que não fez, vai ter que fazer em algum momento sair. A gente tem um prazo para cumprir de final de ano, né? Dia tal, tem que encerrar as atividades. Se eu posso, por livre e espontânea vontade, com permissão da coordenação, liberar mais uma vez para quem não fez fazer, eu faço. Claro que eu não vou fazer isso mais de 3 vezes, porque aí também já fica. Aí o que eu pensei é o seguinte: eu vou liberar mais uma vez. Para quem não fez, faça. E se alguém quiser refazer, também refaz. Aí eu vou considerar a nota maior. Pronto, simplesmente. Para mim vai ser muito prático isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque, primeiro, você tem que ter esse acesso agora, porque depois do final do ano a gente não quer ter esse, né? Vem cá, faz atividade e tal. Não. A gente quer trabalhar não dentro do período, que depois a gente quer férias, né? Eu quero férias, vocês querem férias, todo mundo quer férias. Então, por isso que eu repensei também a questão de abrir mais uma vez, tanto para quem já fez, como para quem não fez. Aí, vai aparecer lá o nome de Rodrigo, exemplo, viu, Rodrigo? 3 vezes. Olha, ele fez 3 vezes e a maior nota foi essa. Eu vou considerar a nota maior, que é um direito dele, na verdade. Se ele refez, se eu deixei ele refazer, para ele não se sentir prejudicado porque o outro não fez, então para mim vai ficar assim. Eu vou postar hoje, reabrindo pela última vez, deixar um tempo aí aberto. E quem fez, pode refazer. Quem não fez, obviamente que o maior foco, né, é quem não fez, porque você tem aí um quantitativo melhor para poder encaminhar o processo. Mas quem fez, quiser refazer, vai estar lá do mesmo jeito. Pode ser que altere questões ou não, mas vai estar lá. Tá claro, gente? A minha Ô, opinião? professor, deixa eu Sim, falar aqui o que eu entendi. É tipo assim, Isso, se a gente que já fez pode fazer novamente, isso, foi o que eu disse. mas vai alterar alguma coisa na nota? Também disse. Aí eu vou considerar a nota maior. Então eu vou fazer. Pronto. É porque assim, por que eu pensei em deixar todo mundo fazer? Porque justamente, claro, agradar todo mundo não é minha função. A minha função é dar aula, conteúdo e poder ser Uhum. coerente. Coerente eu tenho que ser. Eu não posso agradar todo mundo, porque não vou trabalhar com esse campo do agradar, porque não vou conseguir. Mas o que é ô coerência? professor, Deixa eu só concluir a fala. O que é coerência da minha parte é deixar que todos façam, porque aí todos fazendo, a inquietação de privilegiou quem não fez, porque fulano não quer, fez agora e eu que me esforcei. Então, aí já, entre aspas, porque é muito pessoal isso, já harmoniza. Ó. Tanto quem fez pode refazer e quem não fez, faça. Óbvio que, por exemplo, o Rodrigo já fez. Olha só a questão de critério. Tem uma nota chamada qualitativa, que é ela que dá um gancho a mais. O Rodrigo se esforçou e fez 3 vezes. Exemplo. Ele fez as 3 vezes. Eu vou entender isso se a pessoa está tentando me enganar ou não. Eu não trabalho com fulano está me enganando. Se está me enganando, eu estou enganado. Acabou. Aí não vai É, e quem enganando tá mais. perdendo é É tu isso, mesmo que não. tá tentando enganar. Porque tentar enganar alguém ou tentar dissimular é do caráter da pessoa. Não tem que influenciar a minha vida. Mas Rodrigo fez 3 vezes para aparentar que é interessado. Não me importa.
Ah, mas fulano fez para poder testar a tua paciência. Não muda nada na minha vida. Eu tenho que dar a minha aula, meu conteúdo, exercício, usar o critério que eu estabeleço e deixar bem claro. Eu só não posso ser confuso. Aí, essa confusão não posso ter. Mas quanto ao outro, pensou que vai estar me iludindo porque fez 3 vezes. Não, ele fez 3 vezes porque ele quis fazer. E se ele fez para querer aprender, parabéns. Se ele fez para poder, sei lá, aparentar que está interessado, não muda nada. Eu penso assim, né? Bom, mas vamos para o próximo assunto. Alguém ia falar alguma coisa aí? Eu tive que interromper para concluir o pensamento, senão a gente, né, deixa passar. O último assunto de hoje são 8h55, a gente vai passar um pouquinho só do horário, só alguns 5 minutos a mais. Obrigado pela atenção de vocês. E o para casa eu vou informar neste instante. Gente, é o seguinte, ó. O assunto de gramática, a gente viu o assunto de redação, tomou bastante tempo, porque é um assunto muito rico também. É predicado ou predicação. Ah, eu quero ir pra roça, mas meu pai. Oi? Este assunto aqui, para o oitavo, porque assim, todo assunto é importante, mas tem aquele assunto que acaba desenvolvendo mais detalhes no ano seguinte. Então, assim, você entender as noções de predicação agora vai te ajudar muito no oitavo e nono ano. Porque do oitavo e nono ano, no oitavo e nono ano, essa parte de análise sintática é mais frequente. O que é análise sintática? Sujeito, predicado, predicativo, orações. Então, assim, essas terminologias são fundamentais para de agora em diante. Quando fala predicado, eu acho que se você não estudou o assunto, o significado não fica claro para você, não. Por isso que eu preciso explicar aqui logo diretamente. Porque predicado, para o aspecto gramatical, é a frase que possui verbo. Onde tem um verbo ali, eu tenho um predicado. Onde tem verbo, tem predicado. Toda frase que tem verbo, ela é predicado. Ah, talvez não, ela é predicado. Só se não for verbo, senão aí não é predicado. Mas teve verbo, é predicado. O predicado, formado por um ou mais verbos, é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Não entendi nada, Roberto. Número e pessoa, como assim? Número. Deixa eu ver aqui. Número para gramática é singular e plural. Isso é número para gramática. Quando você fala de gramática, número é singular e plural. Quando fala pessoa, só tem 3. Primeira, segunda e terceira. Só. Então você já pensa logo isso na sua vida aí, ó. Predicado é a expressão que tem verbo. Esse verbo aí vai concordar com o sujeito, que é um assunto que vocês vão ver mais no oitavo ano. E a concordância de número e pessoa. O que é número? Singular e plural. O que é pessoa? Primeira, segunda ou terceira. Bom, deixa eu ver com vocês aqui. E aí é uma coisa que você vai ver que vai estar em todos os textos. Ó, gente, nem todo texto é artigo de opinião. Nem todo texto, né, escrito, texto verbal. Mas todo texto que você escreve, tudo que você pronuncia, dificilmente você vai usar uma frase que não tenha predicado. Você diz assim, ó, eu fui. Bom, já é um predicado, porque o verbo aí, ó, foi. Ah, ele é amigo. Bom, é amigo já é predicado. Então, assim, onde você usa verbo, você já tem predicado garantido. Presença garantida é o verbo. O Rodrigo, que muitas vezes faz referência à Bíblia, se você. Acho que é João, não lembro se é o texto, se é João, assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era. Isso. Não é isso? Pronto. Uhum. Claro que ali ele está falando do verbo no sentido espiritualizado. O verbo ali é Jesus, que é igual a Deus, que criou o universo. E aí as religiões monoteístas, cristãs e judaicas vão dizer assim, outras não. Né? Mas quando você traz isso para gramática, uma frase tem que ter verbo, frase verbal. Só existe frase verbal com verbo. Se eu pronuncio, não tem como você fazer um discurso sem usar um predicado. Só se você ficar assim, ó. Verdade, mentira, sim, não, oi, talvez. Aí eu botei, tá vendo? Ilusão, Google.
Se você fizer um texto assim, só com nomes aí, mas só uma coisa artificial, né? Fluindo naturalmente, você vai usar predicados constantemente. Esse próprio enunciado aqui do assunto, ó, ele tem um predicado. Cadê o predicado? Aqui. É aquilo que se declara sobre o sujeito concordando, ó, concordando do verbo concordar. Pronto. Eu já encontrei aqui 3 verbos, então eu tenho uma oração, eu tenho um período, eu tenho um parágrafo e os nomes são vários. Para compreender melhor, observe o exemplo. Aí eu vou, nesse instante, vou encerrar a aula, vou passar para você para casa. Lúcia correu no final da semana passada. Bom, essa expressão que está aqui destacada, eu posso chamar de predicado por quê? Quem sabe me dizer aí, para poder pegar essa ideia. O senhor pode repetir? Essa frase que está destacada aqui, ela é um predicado. Não estou nem perguntando, estou dizendo que é. A gente tem que ter essa atenção, que a gente, às vezes, não ouve a pergunta ou não lê o texto com atenção e fica pensando desnecessário. Estou afirmando que é um predicado. Eu quero saber por que esta oração que está aí, esse termo que está aí destacado em azul, é um predicado. O que é que me faz convencer? Qual argumento que você usa para me provar que o que está escrito ali, Lúcia correu no final da semana passada, é um predicado? Eu tenho aí um predicado nessa estrutura. É para falar onde está o predicado ou por que é predicado? Pô, onde Por quê, está, né? já está na frente da gente. Está aqui, tá aqui o predicado. Eu quero saber assim, Uhum, por que é um predicado? Porque eu tenho um predicado aqui. rapaz. Luma, Pamela, socorre. Alguém do sétimo A, por gentileza, tira um print da tela e coloca lá no grupo, e do sétimo C também. Qualquer um de vocês, eu não vou dizer quem não, mas por favor, façam isso. O Pode sujeito ser, da situação é Lúcia, não é isso? deixa eu ver, aqui. Sim, o sujeito é Lúcia. Se o sujeito da situação é Lúcia, o resto é predicado. Então você usou aí já uma regrinha boa. Elimina um sujeito, né? Eu Porque destaco o primeiro, sujeito. eu sei que predicado primeiro tem que encontrar o sujeito, né? E o resto da frase é o predicado. Eu vou te dizer mais, viu? Não é nem Pelo menos é o encontrar, que é eu tentar sei. encontrar, porque tem frase que não tem sujeito, mas tentar encontrar é a expressão mais adequada, porque nem sempre te encontra o sujeito. Porque, por exemplo, se eu disser assim, ó, choveu hoje. Frase curta, né? Choveu hoje. Eu não tenho um sujeito aí. Entendeu? Estou te ensinando a pensar melhor o assunto. Que se você pensar que ao encontrar o sujeito, o resto é predicado, tem oração que não tem sujeito, então eu não vou ter predicado. Aí eu quero trazer para vocês mais uma informação importante para as próximas séries. Existe oração sem sujeito, como choveu ontem. Se você perguntar quem choveu, não tem resposta, porque realmente chover é uma ação da natureza. Sendo assim, não tem sujeito gramatical. São 3 horas. Quem é o sujeito de são 3 horas? Não existe, porque é marcação do tempo. Então, Robert Lan, tem oração sem sujeito? Tem oração sem sujeito. Mas tem oração sem predicado? Aí um gancho bom. Existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Toda oração, isso é bom, porque é uma coisa que em gramática é raro, o negócio de sempre, né? É mais comum, tem exceção. Não. Tem oração, tem que ter predicado. Ok? É que Então, senão não faz sentido a frase, né? isso em relação à predicação, não, porque toda oração, se é oração, é predicado, já é automático. Uhum. Porque esse critério de encontrar o sujeito para o predicado pode te atrapalhar, porque tem frases que não tem sujeito. E aí, na que não tem sujeito, vou encontrar predicado como? Se eu acreditar que eu encontro o sujeito e tenho predicado, tem oração que não tem predicado, aí vai ser que não tem sujeito, não vai ter predicado? Não. Tem sujeito, obviamente que o resto é predicado. E se não tem sujeito, mas tem verbo. Então, o importante é localizar o verbo. Ok? Acho que foi o Lumo que falou, foi o Pamela. Na Pamela. hora eu estava na outra tela. Quem comentou? Foi Pamela. Pronto. Entendeu, Pamela, meu comentário sobre a sua fala? Talvez a internet não esteja boa lá. Lúcia correu no final da semana passada.
eu tenho aqui um predicado. Por que eu tenho um predicado nessa expressão que está aqui destacada? Por que eu tenho predicado aí? Porque o sujeito é Lúcia e... Esqueci. O sujeito é Lúcia. Obviamente, o resto é Repete de predicado. novo, professor, que eu não entendi, não, que meu fone tá meio ruim aqui. Não, eu só confirmei que o critério de você usar sujeito para encontrar predicado tá certo, mas ele não vai responder sempre, porque tem frases que não tem sujeito, mas tem um predicado. Então, predicado é algo constante. Sempre que eu tenho um verbo, eu tenho um predicado. Mas nem sempre eu vou ter sujeito na frase. Então, assim, se você esperar encontrar sempre o sujeito para encontrar predicado, vai cair em muitos problemas. Porque tem frases. Eu falei em questão, sobre esse negócio do sujeito aí, eu falei em questão dessa frase, entendeu? Dos outros eu já tinha entendido. Eu falei da questão dessa frase. Essa frase tem o Isso. Não, mas sujeito eu aproveitei a Lúcia, sua fala para entendeu? poder ampliar o horizonte seu e de quem pudesse pensar que para encontrar predicado eu tenho que encontrar sujeito, senão ia dar um problema depois para mim, né? Mas por que aqui é um predicado? Por que aqui eu tenho um predicado nessa frase? Até agora ninguém falou. Assim. Porque na frase está dizendo que Lúcia correu no final de semana, ou seja, foi alguma coisa que ela fez. O sujeito, Lúcia, fez alguma coisa, alguma ação. E qual foi a ação que ela fez? Não é uma coisa abstrata, não, é uma coisa que está informada. Correu no final de semana. Ela correu. Opa, aqui, ó. Então eu quero que vocês sejam bem técnicos no seguinte: você vai encontrar o predicado como reconhecendo o verbo. É isso. Eu tenho ali correu no final de semana. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui declara. Eu tenho aqui concordando. Eu tenho verbos. Eu tenho um verbo, eu tenho predicação. Aí, na próxima aula, vocês deixam anotado aí, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Tipos de predicado. São 3 apenas. São 3. Então, próxima aula, na parte de redação, a gente vai ver o quê? Características e exemplos de artigo de opinião. E na aula de gramática, a gente vai ver tipos de predicado. E para casa, né? Força de expressão, que vocês estão em casa. Ah, não, eu estou aqui no mercado. Não, você está em casa. Você não está na minha casa, está na sua casa, de alguma maneira, né? Para casa aí, deixa eu anotar aqui para vocês. Não tá, não. Só ver aqui no livro. Quem não tem o livro, pede ao colega para tirar a foto e mandar. 262, deixa eu abrir aqui. Tu falou o quê, professor? Se alguém não tiver o livro, pede ao colega para mandar a foto. Alguém pode me mandar a foto? Eu mando, Luma. Pronto. Tá bom. Isso que é bom. Gente, para casa, eu quero a leitura. A leitura que a gente vai discutir a próxima aula a partir dessa leitura. 262 a 263. Leitura. É para você ler, analisar, falando sobre artigo de opinião. Que aí agora eu quero que vocês participem mais da aula, já a partir dessa leitura. Eu vou avaliar Professor? a participação. Oi. 262 e qual mesmo? E a próxima, 263. Obrigada. Nada. Falta só agora outra coisinha aqui. 268. 268 a 269, responder só a primeira questão. Vou repetir. Para casa, em redação, 262, 263, leitura, anotação, cópia, resumo. É para você, não é para me enviar, não. Eu vou avaliar a sua participação na próxima aula. E, professor, pode mandar as páginas do livro pro grupo? Grupo? Pode. Porque é muita coisa na cabeça. Não, pode. Essa interação é super saudável. É 200 e quanto? De redação, 262. 263. 262, 263. Não. E 8. 278. Ó, 272 a 278. Peraí.
Deixa eu digitar aqui. Não, peraí. Vou digitar 272 no chat. Peraí. a 278. Vou digitar no chat. Não. Professor, me tira uma dúvida. É a primeira questão de cada página? Eu vou repetir nesse instante, peraí. Digitando no chat, ó. Redação, páginas. O Zé Rafael, desliga o microfone agora. Desliga o microfone aí, alguém. Eu não sei quem tá. 262. Poxa, o meu só parece que tá falando, mas meu microfone pra mim tava desligado. Redação tá aí, gente, ó. Pra casa. O que vai fazendo com essas páginas? Ler, anotar, resumir no seu caderno. Não é para me enviar nada ainda, não. Próxima semana eu marco a hora de enviar essas atividades. E Só o outro que o senhor Calma. falou? Relaxa aí que a gente está em redação ainda. Redação, páginas 262, 263. Para quê? Leitura, anotação, pode pesquisar, pode resumir no seu caderno, mas não me envia nada por enquanto. Eu vou pedir envio semana que vem. Esta semana de estudar o conteúdo. Agora, gramática. Deixa eu digitar aqui também no chat. Eu tive que pegar um teclado novo porque o outro estava acabado. Para casa, em gramática, página 268 a 269. Fazer o quê? Estudar predicado verbal e predicado nominal. Está aqui na página 268. E na página 269, responder somente a questão 1. Eu vou te enviar, Roberlan, esta semana ainda não. Semana que vem eu vou dizer, gente, aquela atividade da página 269, me envia pelo Classroom. Ok? Galera, alguma dúvida do que ficou para casa? Pronto. Não, professor. A 269 é só para responder a primeira questão. E a 268 é para estudar, não é isso? Isso. E não precisa me enviar nada esta semana. Só semana que vem, que aí eu já estou regularizado aqui direitinho. Tá bom? Entendi. Saúde e paz para vocês. Uma boa semana. Gente, a gente depois vai marcar o nosso soletrando. Não esqueci, não. Sim, isso que eu ia dizer agora. E vai ser certamente uma quinta tarde. Esta não. Semana que vem adiante a gente já marca, tá bom? Deus O que abençoe. é Não é a isso? pizza bem na semana do meu O aniversário. senhor marca esse soletrando que tem quase 5 meses ou mais. O que é isso, gente? Tomara que seja Não semana que vem, né? Porque meu aniversário tá Esqueci. chegando. Olha E para aí, né? isso. E eu quero Semana do bolo, meu viu, aniversário é o Pamela? quê? Você vai fazer um bolo pra nós, Pamela, sua ruim. A premiação Aonde? não. E convida, viu? Pamela vai fazer um bolo pra nós. Baixa. Convida. Que dia Baixa. do aniversário, Pamela? O Ela meu vai tá fazer chegando sim. também. Oi? 7 de junho. 7 de junho? A gente só não vê. Não, ele falou alguma coisa pra mim, eu não entendi o Pamela, que me foi. convida, Que dia do Pamela. aniversário, Pamela? Pamela, 23 desse mês. Que dia? Pamela, 23 prepara desse mês, que... porque sim, né? O meu foi dia 3. Ei, Pamela, Que? faz um kisuke mancha pamão que nós vai. Baixar. Pessoal, um abração, viu? Saúde e paz para vocês. Ô, professor, Eu quero bolo, viu, que é Pamela? Se soletrando? você não fazer bolo, Não Eu vou vou fazer, ficar- não sou obrigada. Eu não tenho nem dinheiro. é obrigada sim. sim. Eu vou ficar decepcionada Não com tenho você nem se você não dinheiro. fazer um Se bolo me der pra dinheiro é nós. fácil, mas se você não me der, eu não tenho nem dinheiro. Tua avó é aposentada, filha, pelo amor